Desvendando os mistérios de uma seita. O caso Antares de la Luz. Prepare-se para mergulhar em uma história real que chocou o Chile e ecoou pelo mundo. Conheça Antares de la Luz, também conhecido como Ramón Castillo Gaete, o líder carismático por trás de uma seita apocalíptica que cometeu um dos crimes mais hediondos da história recente. Nossa jornada nos leva dos Andes chilenos às profundezas da mente humana, explorando os motivos por trás de um ritual brutal que deixou uma nação perplexa. Descubra os detalhes inéditos deste caso intrigante em Antares de la Luz, uma seita apocalíptica, o novo documentário da Netflix dirigido por Santiago Correa. Prepare-se para ser confrontado com perguntas difíceis e para refletir sobre os limites da fé, da manipulação e do fanatismo. Uma década após os eventos, este caso continua a ecoar, deixando-nos com uma lição poderosa sobre os perigos do extremismo e a vulnerabilidade da condição humana. Não perca a estreia deste documentário impactante, disponível agora na Netflix. Junte-se a nós enquanto buscamos compreender os mistérios por trás de Antares de la Luz e sua seita, em uma jornada que desafia as fronteiras entre o sagrado e o profano, o racional e o irracional. A Antares de la Luz, cujo nome verdadeiro era Ramón Gustavo Castillo Gaete, era um líder de seita notório no Chile. Com uma longa barba, cabelos curtos e uma presença imponente, ele não passava despercebido. Seu caráter forte e convincente o levou a proclamar-se como a reencarnação de Deus, angariando seguidores devotos que não apenas o adoravam, mas também obedeciam cegamente, acreditando que sua missão era salvar o mundo. Para alcançar esse suposto objetivo, a seita estava disposta a realizar sacrifícios extremos. Em um ato chocante de novembro de 2012, o grupo cometeu um crime hediondo, queimando um recém-nascido vivo em uma fogueira. Antares de la Luz justificou esse ato alegando que o bebê era o anticristo. Esse evento brutal ecoou por todo o Chile, lançando luz sobre as profundezas da depravação e fanatismo que permeavam a seita liderada por Antares de la Luz. O impacto do acontecimento reverberou por todo o Chile, o país natal de Antares de la Luz. Ele fugiu para o Peru, tornando-se o alvo principal das autoridades locais. Meses mais tarde, seu corpo foi descoberto na cidade de Cusco, pondo fim à sua vida aos 35 anos. Esta história extraordinária é agora tema de um documentário recente da Netflix, intitulado Antares de la Luz, uma seita apocalíptica, lançado em 25 de abril. Dirigido por Santiago Correa e produzido pela renomada produtora chilena Fábula, o filme promete revelar detalhes inéditos sobre a seita e oferecer entrevistas exclusivas com ex-membros, incluindo Pablo Undurraga, que desfrutava de uma relação próxima com Ramón Castillo Gaete. O documentário mergulha na vida de Antares de la Luz, revelando como ele transformou-se de um jovem comum em um líder carismático de uma seita apocalíptica. Explora-se o funcionamento interno da seita e desvenda-se os motivos por trás do brutal assassinato do bebê. Os primeiros seguidores de Antares de la Luz testemunharam sua ascensão. Ramón Castillo Gaete cresceu em Santiago, em uma família de classe média. Após concluir seus estudos, ele se dedicou à música e ao ensino em uma escola para crianças carentes. Era conhecido por sua paixão pelo futebol e por manter uma rede de amizades sólida. Mais tarde, ele se juntou ao grupo musical Andino Amaru, onde demonstrou habilidades excepcionais ao tocar instrumentos como clarinete, flauta peruana e quena. No entanto, foi durante uma viagem com a banda para a China que começaram a surgir as primeiras mudanças perceptíveis em sua personalidade, como detalha Veronica Foxley, jornalista e pesquisadora autora do livro 5 Gotas de Sangue, a história íntima de Antares de la Luz e da seita Coligüey, em uma entrevista à BBC News Mundo. Após sua viagem à China, Ramón Castillo Gaete passou por uma transformação perceptível. Tornou-se mais retraído e começou a realizar viagens solitárias pela América Latina. Sua jornada o levou ao Equador, onde se presume que tenha tido sua primeira revelação. Ao retornar ao Chile, ele estava irreconhecível, marcado por uma mudança profunda. Em 2009, por meio de vários grupos de meditação, Antares de la Luz começou a recrutar seguidores. Um desses seguidores foi Pablo Undurraga, cuja infância difícil e experiências de bullying o deixaram ávido por pertencimento. Participar de um grupo proporcionava-lhe um senso de conforto e pertencimento. Veronica Foxley, participante do documentário dirigido por Santiago Correa, observa que, assim como Undurraga, os membros da seita compartilhavam histórias de fraturas emocionais significativas, sensibilidade extrema e infâncias tumultuadas, alguns até lidando com problemas psicológicos como distúrbios de humor e baixa autoestima. Eles buscavam em Antares de la Luz uma figura especial, imbuída de habilidades mágicas e energéticas, enxergando-o como um ser capaz de transcendência. Gradualmente, Ramón Castillo Gaete e seus seguidores passaram a viver em comunidade. Inicialmente estabeleceram-se em Santiago, mas posteriormente mudaram-se para diferentes áreas do centro do Chile, fixando-se por último na cidade de Coligüey, na região de Valparaíso. No início, o grupo se dedicava à realização de seminários e workshops de meditação, visando a descoberta do ser interior.
Antares de la Luz costumava vestir-se de branco e impunha regras rígidas, proibindo qualquer contato físico e evitando o olhar direto. Entretanto, essas restrições logo se transformaram em doutrinação intensiva. Uma vez que os seguidores se convenceram de que este homem era a sua salvação, a doutrinação tornou-se constante. Antares se tornou mais inflexível, explica Verônica Foxley. Antares de la Luz impôs uma série de novas regras e comportamentos aos seus seguidores. Primeiramente, exigia que cuidassem dele, realizando massagens e atendendo às suas necessidades. O líder ditava quando poderiam ter relações sexuais, quando comer e quantas horas dormir. Além disso, os obrigava a trabalhar arduamente e os isolava da sociedade e de suas famílias. Essas imposições vieram acompanhadas de uma grande promessa. Não apenas mudariam o mundo, mas também o salvariam. Especificamente, seriam poupados do que se acreditava ser o fim do mundo em 21 de dezembro de 2012. Como parte dos rituais, o grupo ocasionalmente fazia uso da ayahuasca, uma planta alucinógena utilizada em cerimônias por povos indígenas sul-americanos há séculos. Verônica Foxley observa que Antares de la Luz consumia regularmente essa preparação, possivelmente devido a dores crônicas, sugerindo fibromialgia. No entanto, seu consumo indiscriminado levava a um claro estado de psicose. À medida que a data de 21 de dezembro se aproximava, as tensões dentro da seita cresciam. O controle físico e mental exercido por Ramon Castilho Gaete sobre seus seguidores se intensificava. As mulheres da seita eram obrigadas a servi-lo sexualmente, inicialmente de forma consensual, mas eventualmente resultando em estupro, conforme relata Foxley. Além disso, ele impunha punições severas, incluindo espancamentos com paus. Um ex-membro da comunidade chegou até mesmo a ter o pulso quebrado como resultado da violência infligida pelo líder da seita. O crime horrendo ocorreu em 2012, quando uma das seguidoras mais fiéis de Antares de la Luz, Natália Guerra, ficou grávida. De acordo com a investigação de Foxley, durante a gestação, ela foi forçada a viver em reclusão em uma cabana nos Andes, pois o líder da seita acreditava que o feto que ela carregava poderia ser o anticristo, representando assim uma ameaça ao grupo. O bebê nasceu em novembro daquele ano em um hospital próximo à comunidade da seita, após um longo período de trabalho de parto que durou 3 dias. Eles o chamaram de Jesus. Antares de la Luz afirmou que o bebê nasceu prematuro, interpretando isso como um sinal de que ele era uma encarnação de um ser sombrio. 2 dias após o nascimento, o líder ordenou aos seus seguidores que cavassem um buraco na terra, onde o recém-nascido foi cruelmente queimado vivo. Não todos os membros da seita estavam presentes naquele momento. Alguns relataram ter ouvido gritos, enquanto outros lembram-se do choro do bebê. No entanto, muitos não testemunharam diretamente o que estava acontecendo, observa Foxley. Surpreendentemente, ao invés de enfraquecer o grupo, este ato hediondo fortaleceu a coesão entre seus membros, segundo a jornalista. Eles sentiram que haviam progredido. Aqueles ao redor de Antares viam o ato como um sacrifício em defesa contra o anticristo, acrescenta ela. As rachaduras na coesão do grupo logo começaram a aparecer, especialmente após a falha em cumprir a promessa de que o mundo acabaria em 21 de dezembro de 2012. Isso gerou dúvidas entre alguns membros da seita em relação aos ensinamentos de Antares de la Luz. No dia 21 de dezembro, todos estavam nervosos, completamente convencidos de que algo grande iria acontecer. Mas quando as horas passaram e nada ocorreu, Antares declarou: "Não estou vendo nada, precisamos nos preparar, pois agora o fim do mundo será no Equador em março", relata Verônica Foxley. Pablo Undurraga, que desempenhava um papel crucial nas finanças do grupo, optou por fugir com sua namorada, também membro da seita. Com a partida deles, o grupo perdeu seu suporte financeiro. Isso gerou desespero, fazendo com que todos começassem a questionar e a recordar o que havia acontecido com o bebê. Um por um, os membros começaram a fugir, acrescenta a jornalista. A Polícia Investigativa Chilena iniciou uma investigação em 2013, após uma denúncia anônima sobre os crimes cometidos pela seita. Em abril daquele ano, o caso ganhou destaque na imprensa chilena, e os membros do grupo se entregaram à polícia. Durante a investigação, todos permaneceram em prisão preventiva. Após o julgamento, apenas Pablo Undurraga e Natália Guerra, mãe do bebê assassinado, receberam sentenças de prisão efetivas, 5 anos cada. Porém, Antares de la Luz fugiu para o Peru, onde foi iniciada uma busca por ele. Ele foi encontrado morto em uma casa abandonada em Cusco, pendurado em uma viga, em 1º de maio. Santiago Correia, o diretor do documentário que estreia na Netflix, enfatizou a importância de oferecer uma perspectiva reflexiva sobre os eventos, uma década depois. Mais de 10 anos após os acontecimentos, o caso continua a ecoar pelo Chile, deixando muitos perplexos diante da capacidade de um jovem autoproclamado como divino para subjugar seguidores e conduzi-los a um dos crimes mais atrozes da história recente do país.